No nosso último vídeo passado, eu falei sobre a primeira bem-aventurança, que se refere aos humildes de espírito. Hoje vou falar sobre a segunda, que está no versículo 4 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde lemos: Jesus disse: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Parece assim uma contradição, né? Bem-aventurado, muito feliz. Felizes são os que choram. Como assim, né? Na verdade, o choro é uma expressão da nossa alma, da nossa psique, da nossa capacidade emocional de expressar os sentimentos, né? De forma visível, através das lágrimas, né? Do pranto. E existem 4 tipos de choro, ou seja, choros causados vindo de 4 fatores diferentes que causam eles, né, esses choros. O primeiro é o choro da alegria. Nós temos aquela capacidade de, assim parece contraditório, mais uma vez eu digo, de quando estamos muito alegres, de expressar essa alegria no choro, né? Chorando. Isso acontece quando nós recebemos uma vitória ou algo de positivo, muito bom, de bênção acontece em nossas vidas, então a gente chora, não é? A gente chora. Mas aqui não tem a ver com esse tipo de lágrimas ou de choro que Jesus disse que quem chora é bem-aventurado. O segundo tipo de choro é o choro que nós experimentamos através das nossas perdas, né? Da tristeza pelas perdas que nós temos, às vezes, de um ente querido, de coisa que nós prezamos muito, né? Quantas vezes a gente não chora até porque um animal de estimação morreu, né? E muito mais quando perdemos alguém da nossa família, da nossa comunidade, da nossa grupo religioso, da nossa igreja, vamos dizer assim, a gente chora, né? O terceiro choro é o choro que vem em consequências dos nossos pecados, né? O choro da consequência de nossos erros, das ações e decisões, atitudes erradas. Então, esses procedimentos nos causam sofrimentos. E então é um choro de consequência, repito, dos nossos pecados, daquilo que fazemos de maneira errada. Então esse choro também não é bem-aventurado. E também nós temos, por fim, em quarto lugar, o choro dos bem-aventurados. E é desse que Jesus se referiu aqui: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Todos esses outros choros não têm razão por que ser consolados, né? Porque a gente se consola naturalmente, né, com a perda de um ente querido, de algo que era prezado por nós e perdemos. A gente logo é consolado, aí cessa-se aquele choro depois daquela explosão de alegria. E tem o choro do pecado, que esse choro só é consolado, como eu vou mostrar daqui um pouco, quando há o arrependimento, né? E que está aqui na 4ª categoria do choro, que é o choro dos bem-aventurados. Esse choro dos bem-aventurados, primeiro nós temos o choro que ocorre durante as aflições, quando estamos orando. Às vezes passamos por situações tão angustiosas na vida que, quando oramos, a nossa oração se transforma em pranto, né? Isso acontece com todas as pessoas que buscam a Deus nos momentos de extrema angústia. Temos vários exemplos na palavra de Deus, né? Na Bíblia. Então, este é o choro que acontece nesses momentos, né? Para esses existe a promessa do consolo, porque nós oramos e quando vem a resposta das nossas orações, então nós sentimos consolados, né?
O Senhor promete responder às nossas orações. O segundo é o choro do arrependimento, como eu já disse. Quando o pecador, o penitente, reconhece os seus pecados e arrepende de todo o coração e busca o perdão de Deus, com pranto, com lágrimas, então ele também tem a promessa de consolo, porque ao ser perdoado, ele sente a paz de Deus invadir o seu coração e aí então ele está consolado. Cumpre-se em sua vida a promessa de Jesus, serão consolados. E por fim, o choro dos sofrimentos causados pelas perseguições por amor de Cristo, né? Esse choro, e muitos que houve no passado e ainda hoje, em várias partes do mundo, há dados estatísticos que existem milhões de pessoas em países anticristãos que sofrem, né? Choram essas lágrimas das perseguições por amor de Cristo. E também se inclui aqui as lágrimas que nós choramos por causa das injustiças que nós sofremos, né? As calúnias, as injúrias, as coisas que acontecem em nossa vida. Agimos certo em tudo, mas as pessoas agem de má fé conosco e isso nos faz chorar. Mas Deus promete nos trazer o consolo. Por quê? Ele intervém, né? Muitas vezes ele intervém punindo o ímpio, o perverso, e nos dá o livramento, fazendo justiça ao nosso favor. E essa intervenção, ela ocorre tanto agora no presente, como no futuro. Nós encontramos lá no Apocalipse, no capítulo 21, versículo de 1 a 5, onde João fala do novo céu e a nova terra, aonde ali tudo será novo. Então não haverá mais sofrimento, o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, porque todas as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Então este será o consolo definitivo, né, dos que choram, dos que são bem-aventurados no seu choro, né? Portanto, nós temos aqui essa promessa. E uma pergunta: por que Deus promete consolar o choro, os que choram, de maneira justa? É porque Deus é um ser pessoal, nós somos dotados de emoções, sentimentos, sensibilidade, porque Ele compartilhou essas faculdades que são dele para o nosso ser, quando Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Portanto, Deus é um ser que tem sentimentos. Nós encontramos no Salmo 58 um versículo, uma promessa ou uma referência maravilhosa sobre isto. Salmo 58, 56, versículo 8, onde nós lemos. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui nós temos, o salmista diz, né? Hino de Davi, ele diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? E lá em Isaías, no capítulo 25, versículo 8, olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 25, versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então Deus, e há outro versículo na palavra de Deus, no Salmo, que ele diz lá que ele recolhe as nossas lágrimas numa taça, né? Ali, então, Deus é sensível ao nosso sofrimento, às nossas angústias, quando oramos, intercedendo, né? E esses momentos que nós vivemos é de muita angústia e sofrimento, mas as lágrimas que nós derramamos nesses dias, né? Por várias circunstâncias, e durante a nossa vida, pode estar certo, nós temos a promessa de consolo, porque muito feliz, disse o Senhor Jesus, os que choram, porque serão consolados.